palavras. Que palavras da sua infância te afetaram tanto? Você acha que as palavras podem controlar o que você faz hoje? Será que elas têm tanto poder assim para intervir na sua vida adulta de hoje? Eu sou Dorcas Marques e eu quero falar com você sobre isso e te ajudar a pensar um pouco de que maneira as palavras têm impactado a sua vida e de que maneira elas podem te ajudar a melhorar, a ter uma vida mais leve e também ajudar a vida de outras pessoas. Fica comigo até o final desse vídeo, nós vamos discutir, falar, vou dar algumas dicas interessantes para você. Será que as palavras realmente impactam a nossa vida? Se você cresceu num ambiente onde as palavras eram pesadas, difíceis, rudes até, falavam sobre a sua estima, sobre características físicas, sobre ser inteligente ou não, tudo isso pode estar impactando a sua vida hoje. Isso porque nós temos uma parte de nós chamada inconsciente. A teoria psicanalítica de Freud diz que nós temos um lugar na nossa mente bem profundo, chamado inconsciente. Ele colocou essa figura de iceberg aí para demonstrar a parte que é o inconsciente e a parte consciente. O inconsciente seria o fundo do mar, aí onde está esse pedaço enorme do iceberg, e a parte consciente é essa parte de cima, bem pequenininha, que é o consciente. Nós não temos livre acesso ao inconsciente, muitas vezes ele aparece de forma bem codificada, porque o maior objetivo do inconsciente é evitar a nossa dor e manter a gente vivo. Então, para isso, ele faz de tudo para a gente não ficar sabendo aquilo que dói demais e aquilo que vai colocar você numa situação de risco de vida. Um exemplo disso é aquela pessoa que sempre tenta entrar na faculdade, mesmo depois de adulto, não consegue. Seja por vida financeira, dificuldade financeira, seja por não conseguir passar no vestibular, ou sempre perde a inscrição. Tudo isso são mensagens do inconsciente. Ei, lembra que quando você era pequeno falaram que você não ia conseguir entrar na faculdade? O inconsciente entendeu isso como uma sugestão, uma ordem. Olha, nunca passe numa faculdade, hein? Por quê? Porque você ouviu isso a vida inteira. Então, ele leva a gente a fazer aquilo que a gente mais pensa, aquilo que foi sugestionado pra gente. Se você passa por isso, seja nesse aspecto que eu falei de estudo, mas existem muitos outros, tem famílias que passam a vida inteira falando para a criança, você não devia casar, casamento é uma droga, ninguém tem que casar, aí você sempre evita um relacionamento inconscientemente, porque registrou que a ordem era não case, porque não é bom. E como a gente pode lidar com isso nos dias de hoje, no dia da vida adulta, né? Nos dias de hoje que eu digo é da sua vida adulta. Uma forma de você conseguir elaborar isso é você entendendo quais sentimentos estão envolvidos naquilo que você ouviu a vida inteira. Se for, por exemplo, aquilo que eu falei de não entrar na faculdade ou não casar, por exemplo, peraí, deixa eu pensar. Quem falou isso para mim? E por que essa pessoa dizia isso? Qual era o contexto? Claro que não é tão simples, mas é um começo. Um outro passo interessante é você perdoar essa pessoa, entender a história dela também. Ela teve seus motivos para dizer isso, mesmo que não sejam aceitáveis, mas você pode escolher perdoar para que você fique livre desses pensamentos e seja um caminho para a elaboração, para ressignificar tudo isso. E você também pode pensar sobre o que você pensa do que essa pessoa disse para você. Você pensa também isso sobre você? É verdade? Você vive dessa maneira? Você realmente não pode entrar numa faculdade? Ou você já está se sabotando de tanto que você entendeu isso como comando? Você realmente não pode ter um relacionamento? Os relacionamentos acabam por quê? Né? Por que você evita tanto chegar no ponto final que você deseja, que é casar? Tudo isso vai te levar para pensamentos que vão te ajudar a começar a achar caminhos para fazer a elaboração, pensar de novo sobre isso. Sabe, olha, tem uma coisa muito legal que a Bíblia fala sobre as palavras, está lá em Provérbios 18, 21. Eu vou ler com você aqui, olha só que legal. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Eu sinto muito se alguém não escolheu bem as palavras para falar com você quando você era pequeno.
Porém, você hoje pode escolher um novo caminho. E essa é a notícia melhor que tem. Converse sobre isso com as pessoas ao seu redor, converse com Deus. Se você achar que é necessário, faça uma terapia numa abordagem psicanalítica, porque ela vai te ajudar a olhar a sua infância, olhar as pessoas, os personagens da sua infância com outros olhos, ou de uma janela diferente, ou de um ângulo diferente. E isso vai ser muito bom para você. Eu te convido também a conversar sobre isso com Deus, não posso deixar de falar isso. É muito importante você descobrir o que Deus pensa sobre você. Tem um propósito muito especial para você ter nascido, para você estar aqui. E esse propósito você vai encontrar primeiro sabendo quem é Deus, o Pai, que te criou, e quem é você, o Filho, porque não há humano repetido. Nós somos seres individuais e únicos. Não tem ninguém com as mesmas características idênticas que você, mesmo sendo irmão gêmeo. Vocês vão ser diferentes em algum aspecto. Isso porque essa é a grande beleza de ser humano. Nós somos diversos, mesmo sendo cerca de 8 bilhões de pessoas no planeta, não tem ninguém igual a ninguém. E ser único, ser tão individual, né, tão singular, isso faz de você alguém muito especial. E se você está aqui hoje, vivo, nesse planeta maravilhoso, é porque você tem um propósito. Tem um porquê de você estar aqui. Você é importante estar aqui. Mesmo você achando que não, mesmo se alguém lá atrás te disse que não, isso não é verdade. Tem sim. Você tem uma palavra para ser dita, você tem algo a entregar, você tem algo a dizer. Você tem sempre alguma coisa para servir o outro. E a propósito, a gente só é alguém se for para o outro. Então, use bem aquilo que você fala, pense bem naquilo que você ouve, pense bem nas rodas que você tem participado de conversa. E quando você falar com você no seu diálogo interno, o que você diz para você? Não são palavras de pensamento positivos que vão te resolver, mas palavras conscientes e verdadeiras sobre quem você é, o que você pensa sobre você, tá bom? Se esse vídeo falou com você, foi importante na sua vida, eu peço que você comente aqui qual parte você achou mais legal. Isso me ajuda a criar um conteúdo mais interessante para você. E também compartilhe com aquele amigo que você acha que precisa, tá bom? Curte, se inscreve no meu canal, isso me ajuda muito. E as suas palavras têm poder para mim também, hein? Poder de me ajudar, me animar para criar mais conteúdo aqui. Afinal de contas, a mensagem que eu desejo passar para você é que as coisas podem sempre melhorar. Se você pegar e olhar para sua vida lá atrás, olhar aquela foto de quando você tinha aí 10, 11, 12 anos, olha bem, você não está melhor hoje? É sempre essa sensação que dá quando a gente vê essas fotos do passado. Isso porque é verdade, a vida pode sempre melhorar lá para frente, tá bom? Deus abençoe, beijo, fica com Deus. Obrigada, viu, por estar até aqui.